Boa noite, gente. Boa noite. Para quem for entrar aí e me ver pela primeira vez, eu sou a Carol Rich, eu sou psicóloga, trabalho com terapia e orientação de carreira profissional. E esse é um novo quadro. Eu costumo fazer o Você Faz o Quê? Onde eu trago profissionais para falarem da profissão, da carreira deles. E esse é o Me Conta a Sua História. Eu vou convidar daqui a pouquinho o Lucas para entrar aqui. E o Lucas, ele é um professor de educação física, mas que eu comecei a conversar com ele e começou a me contar a história dele, onde ele trouxe o fato de ter perdido 70 quilos sem fazer nenhum tipo de cirurgia ou tomar remédio, nada que ele considere muito radical. Então ele começou a me contar, eu falei, peraí, vamos fazer a live, um monte de gente vai querer saber como que se perde 70 quilos, porque é muita coisa. A gente vive reclamando aí que não consegue perder às vezes 2 quilos, que é difícil, e o cara perdeu 70. Então eu chamei ele para contar pra gente como que isso teve impacto na vida dele. Ei, Leila, eu vou só colocar aqui fixar o comentário para quem entrar no meio do caminho. Ei, Lucas, já te chamo, tá? Eu só tô fixando aqui. O professor Lucas. Publiquei. Deixa eu fixar isso aqui. Ei, Lívia. Ixi, eu não tô sabendo fixar comentário não, gente. Vou deixar assim. Deixa eu escrever mais uma vez aqui. Lucas Arcanjo. Eu convidei o Boninho, tá, gente? Todo mundo de banho tomado aí nessa live. Vai que ele entra. Ixi, não sei. Ih, que coisa estranha, gente. É o primo da Lívia. A Lívia é o primo do Lucas? Prima do Lucas? Ó, deixa eu convidar o Lucas aqui. Oi, Boa noite, beleza, Carol? tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, acabei de escutar aqui que você chamou o Boninho. Chamei. Então, por isso que eu falei, gente. Quem não tomou banho, toma. Quem não arrumou o cabelo, arruma. Porque a hora é essa. Tudo bem, Lucas? O pessoal Tudo tá entrando jóia? aqui. Deixa eu só encaminhar essa live aqui para algumas pessoas. Beleza, Deixa eu mandar aqui. manda lá. Prontinho. Certinha Certinho para todo mundo. pra todo mundo. Vamos compartilhar isso aí. Vamos contar a Compartilhar, história. que é a nossa chance. Lucas, eu tava aqui, eu não sei se eu ouvi. Oi, Vitor. De New York para a nossa live. Muito É, bom. eu estava comentando ainda agora como é que foi a nossa conversa. Eu não me lembro como você começou a me contar a história, mas eu imagino que é algo tão forte na sua vida que você acaba trazendo quando você fala de você sem querer querer. O fato de você ter passado por essa transformação tão radical, né? É, e aí eu estava comentando que eu te conheci mês passado, na academia, e que aí você Sim, começou a contar a história, eu falei, não, peraí, o Gustavo entrou também. E aí eu comecei a falar assim, peraí, vai me contar numa live, que muita gente vai querer saber. A gente morre para perder 2 quilos e cria um caos em cima disso, né? A vida vai mudar, transformar, vou sofrer. E aí você vem e fala, perdi 70 quilos, sem fazer cirurgia, sem tomar remédio. Então, é, conta pra gente como que é isso. Quem é você e como é que isso faz parte da sua vida, da sua história? pois é, a história ela passa a ser tão interessante que ela não é só contada entre duas pessoas, né? Que é já o caso dessa história toda, eu vou comentar com vocês aqui da live. Bom, meu nome é Lucas, eu sou professor de educação física, formado há 12 anos. Atuo com esse segmento de emagrecimento, então a minha ideia foi trabalhar sempre com esse público. E dentro da educação física, é claro que no período da caminhada, né, vai aparecendo outras áreas de atuação, mas a minha especificidade mesmo é emagrecimento, é o treinamento de força voltado para esse público, que foi o que me motivou a ingressar na educação física após ter eliminado os 70 quilos, né? Então, a partir do momento que eu passei pelo processo e as pessoas ficaram sabendo dessa história e vinham até a mim, né, para perguntar o que que você fez, me conta tudo, me ajuda. Então, a partir do momento que a pessoa falou me ajuda,
e eu não era um profissional de saúde, então eu não poderia atuar, né? Eu não poderia falar assim, ah, faça isso, eu vou te dar esses conselhos e vou te ajudar. Então eu falei assim, eu preciso estudar, eu preciso me formar em educação física para ajudar essas pessoas que passam pelo mesmo problema que o meu, que foi ser obeso num grau, né, tão elevado e comprometendo muito a saúde. Uhum. Então a história começa nesse processo todo. E não só a saúde física, né? Mental, é global. É um processo que impacta de uma forma muito, muito grande, né? De forma muito sistêmica o ser humano. Tem gente já Exatamente. mandando aqui, ó. O Gustavo mandou que quer perder 3 quilos. E aí ele falou um negócio que é interessante, talvez a gente possa abordar. Ele brincou assim, 3 quilos de gordura de preferência. Porque é isso, a maioria das pessoas querem perder e não se preocupam nem com o antes, com o como, né? E com certeza, nesse processo que você passou de 70 quilos, você, não sei se e você vai contar pra gente como é que foi esse controle de como equilibrar isso, para não perder aquilo que você não poderia perder, que é massa magra. Eu acho que não deve ser possível não perder, né? A gente sempre perde um pouquinho de musculatura nesse processo, mas o seu controle deve ter sido muito mais intenso, né? Exatamente. É o que eu chamo de emagrecimento inteligente, que eu brinco nas minhas publicações no Instagram, que eu converso com os meus alunos que me procuram a respeito de emagrecer. Então, tem pessoas que falam comigo até antes de saber da história toda, eles falam assim, eu preciso eliminar 5 quilos, eu preciso... Tem gente que chega ao extremo de falar 10, 15 quilos. Então, eu falei assim, então, né, a pessoa que chega para eliminar 5, 10, isso é um serviço que está tranquilo, basta a gente saber o que deve fazer, né, fazer o que deve ser feito. Mas no meu caso, que foi assim, eu de 132 para 65 quilos, o processo ele realmente foi minucioso. É lógico que teve declínio de massa muscular, mas é aí que entra o papel do treinamento, né, da musculação, que muitas das pessoas, você já deve ter ouvido isso também, falar que eu vou fazer somente atividades aeróbias ou então eu vou fazer somente a dieta. Acaba que joga a massa muscular muito para baixo, gerando uma condição ruim de saúde. Para reverter esse quadro é mais complicado. Então, a pessoa não passa a fazer um emagrecimento saudável, né, onde ela vai detonando massa muscular, ela vai abrindo mão da parte certa do processo. Então, eu passei nesse processo todo, a tomar os devidos cuidados para minimizar essa queda de massa muscular. Tem, mas tem como minimizar, que é com o auxílio da dieta, da nutricionista e o treino de força. Ou seja, multidisciplinar, né? O processo tem que ser multidisciplinar. Eu preciso, né? Eu preciso nós precisamos da nutricionista para elaborar o plano de acordo com o nosso treinamento, e nós precisamos do professor de educação física para fazer o planejamento correto. É isso que eu brinco também no Instagram. O planejamento ele tem que ser correto para não falhar em Uhum. nenhum dos aspectos. Legal. Então conta, como que foi isso? Quantos anos você tinha? Como é que isso começou a impactar? Quando que você percebeu que impactava? Porque, né, chega uma hora que você percebe, não é algo às vezes que é da vida inteira, ou no seu caso foi. Como é que foi o todo? Bom, começou no período ali de adolescência, onde eu fui subindo muito o meu peso, né? Então passei a ser obeso. E chegar, Carol, a 132 quilos, você já reverte todo o seu quadro a sua condição de como lidar com a vida nesse período. Então, qualquer atividade, subir o lance de escada, por exemplo, de um andar para o outro, é uma atividade totalmente extenuante. Então, quando as pessoas me perguntam assim, qual foi a sua motivação? A minha motivação foi fazer as atividades comuns, entre aspas, né? Sem tanto sofrimento articular e sem tanto sofrimento fisiológico. Então, eu precisava voltar a fazer as coisas, entre aspas, normais que um ser humano executa, uma tarefa tranquila. E Lucas, desculpa, só um parênteses. Nesse período, quando você falou que você começou a se alimentar de forma inadequada e você ganhou peso, né? Teve algum acontecimento que você conseguiu identificar que fez com que você tivesse essa mudança de hábito? Porque a alimentação é uma compulsão, assim como qualquer outra compulsão, né? Eu falo que assim, é sexo, droga, álcool, a compra, o consumismo, às vezes a educação, o próprio exercício, né? A gente vê assim, pessoas, eu corro 70 quilômetros num dia todos os dias. Aí isso acaba ficando mascarado numa falsa ideia de que isso é saúde, então, é compulsão também, a gente tem que ter esse olhar. A comida é algo mais comum, a gente está com um olhar mais treinado para ver isso acontecer e o corpo mostra para a gente que tem algo errado, né?
Você conseguiu fazer essa identificação? A partir desse momento, essa mudança da minha vida, eu acabei jogando ali para comida essa, 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 esse comportamento, né, inadequado, esses sentimentos talvez que estavam inadequados. E aí, a partir disso, você conseguiu reverter também? Não sei se eu fui clara, tá? Na minha colocação. Se não foi, vocês podem falar, tá, gente? Não, eu acredito o seguinte, eu não consegui identificar o processo de o porquê, né, o gatilho de como eu cheguei nisso. Se teve algum fator, porque eu não tive acompanhamento psicológico nem Uhum, antes, nem durante e nem depois. Mas eu tive a percepção de virar a chave e tentar reverter o quadro, que já era um quadro muito difícil, né, na condição de saúde. Então já era uma forma de se viver muito ruim. Então, a minha percepção foi essa. Eu não tive a percepção de como tudo começou. sim. Foi fluindo, naturalmente, foi Uhum, subindo o peso, eu fui deixando de fazer as atividades, cada vez menos eu me movimentava e cada vez mais eu engordava. E foi um uhum, processo rápido, entendeu? entendi. E a família cobrava, os amigos, como é que era essa parte social? Não cobrança nem de família para reverter, nem de amigos, né? Uhum, Então, mas uma cobrança minha de mudar. Eu já tinha uhum, tentado algumas 3 a 5 vezes, mas eu não tive cobranças para emagrecer, nenhuma pressão. Tanto é que legal. partiu de livre e espontânea vontade eu mudar esse processo todo. Você percebeu que estava tendo um impacto muito grande na sua qualidade de vida, né? Qualidade de vida, eu já não fazia mais as atividades comuns, né, de adolescentes, que era jogar futebol, andar de bicicleta, ou mesmo frequentar eventos, isso eu já não ia mais, aí tem um fator psicológico, né, porque eu não tinha, tipo assim, eu não me sentia bem. É lógico que tem um preconceito com obeso, assim como tem preconceito com outras classes, né? Então, eu não me sentia bem de chegar obeso no local, porque tinha conversas, tinha algumas atitudes que discriminavam, que me discriminavam, e eu não tinha tanta motivação para ir. Então eu Aham, já deixei, além de eu deixar de fazer as atividades comuns do dia a dia, eu deixei de ser social. Eu não ia mais a eventos, nada, nem um aniversário, nada do tipo. Eu uhum, passei a ficar mais recluso, entendeu? Então entendi. foi aí que eu falei, ou eu mudo, né? Ou eu vou mudar, ou eu vou ficar nisso aqui até quando? Foi a Sim. mudança foi a virada de chave, foi nisso aí. Bacana. Só para eu, mais um parênteses para eu explicar essa minha pergunta, que às vezes isso não é tão claro para as pessoas, mas toda compulsão ela é só um sintoma. Sintoma de algo que a gente tem que trabalhar. Então não adianta eu simplesmente parar de comer. É por isso que pessoas que fazem a cirurgia bariátrica precisam de acompanhamento psicológico. Não adianta eu parar de comer. O comer é só o sintoma de algo que eu tenho que trabalhar, e se a partir de determinado momento eu não consigo mais comer, dar vazão para aquela minha questão, eu vou encontrar outras formas. Então, vem o álcool, né, por exemplo, cirurgias, pessoas que passam por cirurgia bariátrica, é comum a gente ver a incidência do alcoolismo, o processo depressivo, justamente pela necessidade desse acompanhamento, desse tratamento. Nem todo mundo tem acesso a isso, isso também não é tão claro, as pessoas de fato não pensam sobre isso. Então, que bom, você, apesar de não ter identificado o gatilho, você conseguiu redirecionar. E até compartilhando, a gente teve uma conversa prévia sobre isso, né? E você trouxe, foi o exercício físico. Eu redirecionei de uma forma saudável para o exercício, inclusive da sua profissão. Isso é muito bacana. Legal. E aí? Exatamente. Deixei para parênteses. Bom, então a motivação foi essa, né, de reverter, voltar para o quadro normal, entre aspas, de condição de fazer as atividades comuns. Eu tinha que mudar naquele período, era como se fosse a última cartada, então, igual eu te falei, muitas das perguntas que teve lá na nossa caixinha foi o seguinte, teve recaída, quantas vezes você tentou? Eu tentei, igual eu te falei, de 3 a 5, muitas das vezes eu tinha desistido, eu começava e parava, que é o comum, né, de muitas pessoas que tentam esse processo de emagrecimento. Então, eu tentei a cartada final, que foi que deu muito certo. Eu falei assim, agora é o momento de fazer isso e é uma chance única que eu vou ter. Eu não posso desistir. Desistir Uhum, não vai fazer parte dessa vez. Já tinha desistido antes. Recaídas eu tive durante o processo, mas o importante foi saber voltar.
É o que eu comento com os alunos também. Você vai fraquejar no processo, você vai ter recaídas, mas o importante é o dia seguinte. É você voltar para os dois processos, que é a dieta e a atividade física. Legal. Quando você fala que você resolveu fazer diferente, que você tentou as outras 4 ou 5 vezes, né? O que que foi diferente? Foi a sua intenção de retomar o processo que você foi diferente? Teve dieta restritiva? O que que você identifica de ponto falho? O diferente foi constância, foi não desistir. Por Uhum, mais que a situação poderia ser adversa, é manter constante, um dia após o outro. Das uhum, outras vezes, a gente, e as pessoas também passam por isso, é achar que, eu saí um pouquinho da dieta e do exercício, eu joguei tudo no lixo, eu joguei tudo a perder, foi tudo por terra. Então, o que não é, igual eu falei, o importante é o dia seguinte você retomar. Então, dessa uhum. vez, a constância foi um fator decisivo. Eu ser mais constante e saber que tem recaídas e saber voltar. Legal. Aí decidi, agora vai ter constância, vou fazer o que tem que ser feito. O que que é esse ter que ser feito? Foi a dieta, foi procurar algum profissional, rotina de exercício, o que que mudou na sua vida? Foi, aí eu percebi, eu falei, eu preciso emagrecer. Então, sendo leigo antes, né, eu falei, no que diz respeito aos processos, eu apenas como aluno, eu falei assim, então eu preciso procurar fazer uma dieta, isso eu vou procurar um nutricionista, e eu preciso fazer exercício na academia. Por Hum, mais que a academia é um ambiente hostil para o obeso, mas eu falei, eu vou tentar novamente. Então, procurei a nutricionista que me ajudou elaborando o plano. Vou falar depois como é que foi esse processo que não foi restritivo e procurei também a academia em que o profissional soube trabalhar com esse público, que é uma coisa rara, tá? Nem todos os profissionais sabem lidar com o obeso, nem todos os profissionais sabem o que o obeso está passando, então é aquela situação, ele tem o obeso ali na mão, mas ele não pode perder o obeso, porque senão é considerado uma derrota profissional, né? Ele deixou de ajudar uma pessoa a engajar na atividade física. Ele hum. tirou uma pessoa da atividade física, o que não deve ser feito. Então tem que saber trabalhar assim, sabendo das intensidades do treinamento para obeso e sabendo o grau de dificuldade que o obeso tem em fazer uma tarefa que é simples para algumas pessoas. Então, progressão de treino e estruturação de treinamento, que é a minha especialidade em treinamento para obesos, né? Depois eu me especializei na pós-graduação nisso aí. Olha, e olha que interessante isso, você falou, nem todo profissional de educação física sabe lidar com o obeso. Isso é muito sério, né? E o seu diferencial é ter vivenciado isso tudo e, claro, ter um olhar de empatia para essas pessoas. E aí você fala sobre a hostilidade do ambiente de academia também, que tem a ver com isso, né? Os alunos também não sabem lidar, né? A gente não sabe lidar. Exatamente, a gente tem que saber que é uma pessoa doente que está ali, né? A obesidade é doença, o aluno está no processo inflamatório. Então, você está em convívio com uma pessoa doente, com uma pessoa que quer mudar, com uma pessoa que tem grandes dificuldades, e você tem que saber lidar com essa situação. Então, o ambiente ele tem que ser acolhedor, ele não pode perder esse público, que é Uhum. o problema do sedentarismo da obesidade é o seguinte, a pessoa entra e ela não se mantém nisso aí, ela sai. Então tem que parar de ter essa entrada e saída, essa evasão, tem que ter um engajamento na atividade física. E esse acolhimento, ele diz também da identificação naquele local, né? Porque a atividade física, ela é um hábito. A gente tem que tornar um hábito, tem que ser prazeroso. Muita gente fala comigo assim, ai, como você vai na academia todo dia? Eu gosto de ir, é divertido ir. Você tem que identificar um local onde você se sinta, de fato, acolhido e entre amigos até. Acho que isso facilita muito no processo, né, Lu? Ah, verdade. Isso aí vai favorecer para você manter, não vai te afastar. Acaba que você encontra ali a, a sua turma, uma turma Sim. que está disposta a te ajudar. E a partir do momento que você encontrou isso aí, já é um trabalho mais fácil, porque aí a prática não passa a ser tão extenuante, passa a ser prazerosa. É. Então, né? Então, assim, eu estando com
130 quilos, eu achava interessantíssimo eu ir para academia. Então, eu Uhum. quero que todo mundo que passa por isso sinta essa mesma tranquilidade e essa segurança. A pessoa tem que chegar lá sabendo que é um ambiente tranquilo, as pessoas sabem lidar com ela, e é um ambiente onde ela vai conseguir fazer as tarefas propostas. Sim. Que Tem ela que vai ser ser interessante, tem que ser respeitada no prazeroso. tempo dela também. Exatamente. E não precisa ser uma academia mega Master Plus com aviões supersônicos para você fazer exercícios, né? Isso é uma outra crença que a gente tem. Vou fazer naquela academia ali, a mensalidade de R$ 2.000 por mês, que lá vai ser muito melhor e vou ter muito mais resultado. E não é Carol, assim. não, exatamente. Os profissionais dentro de uma academia fazem academia. Então, assim, o que eu comentava no falando, né, nas entrevistas, nas palestras a respeito do processo. Eu treinei numa academia que a mensalidade era R$ 25. Então, eu emagreci 70 quilos na academia que a mensalidade era R$ 25. Os aparelhos eram bem antigos, mas qual que era o diferencial? O profissional de educação física, Olha, é o entendeu? engajamento. Eu falei, sem gostar de ir, né? Você tem que ver sentido naquilo ali. Sim. Eu não sei se você chegou a assistir a live que eu fiz com o Fred. Quem não viu Uhum. aí, gente, tá, você faz o quê? Outro profissional de educação física. Eu cheguei a mudar de academia para ir para academia em que ele dava aula. Porque isso faz muita Sim. diferença no engajamento, no processo que você está vivendo, né? E Exatamente. aí Então, você assim, ficou. não. Pode falar, pode falar. Não, não, eu ia retomar, assim, você ficou o período todo de 70 quilos nessa academia. Foi. Aí, é porque, igual eu te falei, me acolheu muito bem, o profissional soube trabalhar, né? Então, passei o período todo nessa academia. Então, assim, foi também de grande orgulho para eles, porque eles divulgavam, né? Não tinha Instagram na época, Facebook. Uhum, Eles divulgaram o processo por banner. Então, você passava assim na porta da academia, tinha um banner e isso despertava o interesse das pessoas. Fala, pô, aqui um cara perdeu 70 quilos. você Aí virou eles vinham garoto até, propaganda. virei garoto propaganda da academia. Depois eu fui estagiário da academia. Olha só para você ver que história interessante, né? Então as pessoas passavam lá e perguntavam, falavam assim, era como se fosse um me conta essa história aí. Falou assim, que isso aí? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara aí? Esse cara tá aí dentro? O pessoal falava, tá, ele tá treinando aqui. Então o pessoal às vezes vinha com o mesmo problema e falou assim, cara, o que que você fez? Me ajuda aí, Uhum. entendeu? Qual que é o Aí que milagre, começou a né? Que as história. pessoas vêm desconfiadas, né, Lucas? Elas vêm desconfiadas. O que que você arrumou? A minha primeira pergunta foi: sem remédio, sem fazer cirurgia, a gente já cria essa ideia de que não é possível, né? As pessoas, o que que você toma, né? É, Qual, exatamente isso. Eu falei, a primeira eu pergunta foi tomo duas essa, coisas. viu? Exatamente. Falei assim, eu tomei foram duas coisas, né? Eu tomei decisões, eu tomei assim, eu passei a fazer exercício físico e segui um plano alimentar. Mas Sim, realmente as pessoas pensam que tem uma fórmula mágica de adiantar o processo todo, entendeu? E é o que não paciência. acontece. Uhum. É paciência e o que eu falo com os alunos que são obesos, que estão querendo emagrecer, é o seguinte, não preocupa tanto com o final, Uhum. entendeu? Não preocupa tanto com o ponto final. Curta o processo durante ele, né? É aquele negócio. Não vai para a corrida querendo a medalha. Você tem que correr. Então, o processo é isso. Você tem que correr. Uhum. Então, aprende a gostar do processo para depois, né, você chegar no resultado final. Sim. E como é que é na rotina de exercício? Você falou tem que correr aí, eu me lembrei de algo assim. A gente não pode correr, começar a correr com esse peso todo. Me corrija se eu estou falando bobagem. Porque impacta nas articulações e etc. E aí, de novo, quando nós somos leigos, nós pensamos, eu tenho que começar a correr, fazer esses exercícios de alto impacto, eu vou sair suado, porque suor é sinônimo de, né, de perda de gordura, e não é, a gente sabe, mas a gente começa nisso. E como é que foi essa descoberta, essa rotina de exercício? 10 horas de academia? Não. E você imagina uma pessoa com 132 quilos correndo na esteira, né? Você pode dobrar aí o impacto que a atividade vai voltar. Então, é por isso também que tem que saber o que deve ser feito. Se eu começasse a correr com 132 quilos e esse impacto voltasse nas minhas articulações de joelho e quadril, o que que ia acontecer em um período de um mês? Eu iria parar de fazer atividade de dor, gerando por causa que teria gerado dor. Consequentemente, eu sairia da academia e não voltaria tão cedo. E eu poderia associar, falei assim, não adianta eu tentar fazer, porque eu fui fazer e estou sentindo dor, não vou fazer isso mais.
Uhum, Então, as progressões foram o seguinte: eu fazia atividades de intensidade moderada alta, sim, mas em equipamentos que me permitiam fazer tal atividade sem gerar tanta sobrecarga. uhum, Então, assim, e as pessoas tendem a pensar somente que é aeróbio, né? Então, assim, eu fiz muito treinamento de força, que é a musculação. Então, eu com 132 quilos fazia musculação, o uhum. peso foi reduzindo, o impacto nas articulações foi diminuindo para me passar a fazer atividades como a corrida, por exemplo. Então, não foi realmente começar correndo, porque isso poderia me prejudicar. Mas a Sim. corrida entrou durante, né, o processo de emagrecimento e ela Uhum, passou a fazer parte também da rotina, mas de forma progressiva, sabendo como fazer isso aí. sim. E não é só corrida, a gente tem outras opções também, né? Que tem gente que fala assim, ah, mas eu não gosto de correr. Tem outras opções de exercícios, né? Hoje a gente tem os aquáticos também, né, Lucas? Não sei se na época era fácil, assim, comum, que tem menos impacto na articulação, não é isso? Sim, eu usei muito. A academia ela possuía uma piscina, né? Então eu utilizava muito natação, hidroginástica, Uhum. e fazia outras atividades. Eu pedalava nas bikes da academia, que pode ser uma Ah, que atividade bom. também fundamental. Uhum. Tinha o elíptico também, que era uma atividade fundamental. Então, assim, não necessariamente tem que pensar somente em esteira. Tem Sim. outras formas, né? Sabendo aplicar os métodos de treinamento em qualquer outro equipamento. Então, se Uhum. você me der um equipamento só de musculação, eu consigo fazer um treino gerando aí Olha, déficit calórico para emagrecer. olha que bacana. Quanto tempo o processo todo? Cara, um ano. 70 Um quilos, né? ano. Um ano. Foi rápido, tinha pessoas que não me viram, né, nesse processo. Então, se a pessoa me viu obeso, depois ela me viu magro, e ela falava Uhum. assim, o que aconteceu? Mas um ano por causa da constância de levar a sério treino e dieta. Treino e dieta. Olha que legal. Ó, tá cheio de elogios aqui a você. Teve uma moça que escreveu aqui de você, a Tainá Camargo, e da Nutridane. Não sei se é a mesma Nutridane que a minha. Eu até marquei ela aqui agora. Perdeu 18 quilos com treino e dieta. Muito legal. Muito Sim, bacana. ó, Está, um está abraço fez para as duas. propaganda da Speech. Muita gente aqui. Não dá pra gente ler todos os comentários, gente. Se tiver alguma pergunta, eu peço até para mandar aqui no balãozinho da pergunta, que fica mais fácil da gente achar, tá? Vamos lendo e vamos lendo as perguntas. Vamos lendo, se caso apareça aqui. E aí, tem uma pergunta, na verdade, um comentário que eu já ouvi muito e que não deixa de ter uma maldadezinha também, que é mais difícil do que perder é manter? E aí, como faz para manter? Qual foi o desafio, Lucas, do processo todo? O, o E que eu assim, até falo, antes dessa pergunta junto teve um momento que você pensou, tá bom, agora chega? Precisa agora só estabilizar? Porque aí entra essa questão da manutenção, né? aí você pensa assim, uma pessoa com 132 quilos vai emagrecendo, ela quer o quê? Sempre mais, todo mundo quer mais. Então eu cheguei num ponto eu estava no meu peso ideal, mas eu queria mais. Eu queria entrar naquela chamada zona, né, naquela Aham, gordurinha boa, onde que se acontecesse um acréscimo de peso, eu estaria tranquilo. Mas eu tenho que pensar na condição de saúde, aí que entrou a nutricionista, né, o papel fundamental dela falando o seguinte, Lucas, você não é atleta de alto rendimento. Então, a partir desse momento aqui, você já conseguiu esse feito magnífico, você já reduziu o seu peso, seu percentual de gordura despencou, seus exames todos em consideração em condições normais. Então, você pode agora, a partir de agora, ter uma dieta mais flexível a ponto de não ser tão hipocalórica, né, em calorias baixas, e você pode se dar o luxo em alguns momentos de comer algo que você sinta vontade. Então aham, mas eu sempre queria, aí foi um momento de percepção. Falei, realmente aqui já cheguei na condição ideal, é onde eu vou manter agora, não vou uhum. interromper, porque eu não quero, né, ter declínios do processo, eu quero manter o sucesso. Agora, o mais difícil manter do que perder, eu particularmente não considero não. Porque você imagina a minha condição de manter uma dieta em baixa caloria, de fazer exercício em intensidade alta, tendo uma dieta baixa. Então, assim, sair da condição atual para perda é mais difícil. O manter, na minha percepção, foi mais tranquilo. Por Uhum. quê? A dieta era mais tranquila, né? Eu poderia comer mais e eu não tinha
tanta dificuldade mais em fazer esses dois caminhos. Então, para mim, Aham, o perder é mais difícil que o manter. sim. E além do estético, né, o impacto na sua vida social foi grande. Você viu até a propaganda, né? Você começou a falar que você estava ficando mais recluso, mais reservado, de repente você estava com o pôster na frente da academia. Ah, Então mudou. exatamente. Aí você imagina só, era uma condição reclusa, né? Onde não ia mais a nenhum tipo de evento, não fazia mais nenhuma atividade. Então, eu brinco que é como se tivesse morrido aquele lá, nasceu um novo Lucas, onde eu voltei a fazer as tarefas, voltei a realizar as coisas que eu gostava de fazer. O processo, inevitavelmente, ele ganhou destaque, porque foram 70 quilos, né, no período de um ano, e um emagrecimento considerado mais inteligente, porque eu não tive declínios grandes de massa muscular. Uhum. Então passou a ser banner, passou a ser palestras, passou a foto entrar em palestras motivacionais, Aham. chegou a Band, né? Teve a matéria na TV. Então, assim, eles viram a publicação depois no Instagram, isso foi mais tarde, eles viram a publicação sobre que eu fiz sobre obesidade, emagrecimento. Então, eles pegaram isso e reportaram na TV e teve também o Medida Certa do Fantástico, considerando o meu caso como um dos maiores emagrecimentos de Belo Horizonte. Muito Então, bacana. a proporção foi muito grande, muitas pessoas usaram isso como fator motivacional, Uhum. passaram, né? Tipo, aí começou a difundir em rede social. Então, Uhum. era Facebook na época, muito Facebook, muitas mensagens de pessoas que eu não conhecia, muitas repostagens de pessoas também que eu não conhecia. Aí chegou nessa proporção que você conhece aí o Bacana caso. demais. Agora já falta Boninho. Tá faltando agora só o BBB, né? É só o bebê. Ai, e você contou Exatamente. também da dieta. Você falou que ela não foi restritiva. Aí as pessoas acham também que tem que passar fome. Não tem, né? Não tem, eu emagreci, isso também é uma dúvida de geral, né? Uhum. Eu emagreci comendo arroz, comendo pão, comendo batata, comendo macarrão, e as pessoas arregalavam o olho e falavam, que isso? Eu achei que você comia só alface, não. O que é o seguinte, um abraço aí para a Fernanda, foi a nutricionista que me acompanhou, né? Um grande abraço aí para ela, ela tá na live, Ai, eu vi que legal. ela entrou aí. Então é o seguinte, o que eu achei interessantíssimo da forma que ela fez? Vamos resumir aqui. Uhum. Por exemplo, se eu virasse para você e falasse assim, Carol, quantos pães você come atualmente, nessa condição sua aí de 132 quilos? Aí você fala assim, eu como 4 pães. Então, beleza. Então, agora a gente vai passar a comer 2. Então, quantos pratos de comida você come? Eu como 3. Então, você vai passar a comer 2. Então, assim, não teve. Eu acredito que das outras vezes pode ter dado errado por ter Uhum. sido restritivo. É que você virar para uma pessoa que come muito e que tem compulsão, que tem distúrbio, e falar assim: você não vai comer mais isso, e tudo que é restrito não dura, né? Sim. Então, a dieta foi o seguinte, foi gerar ingestão menores do que eu fazia a partir do momento que fala assim, beleza, agora você está num ponto que você está comendo 2x, você vai comer X. Você está num Nossa, ponto que você está comendo X, você vai comer meio X. E precisa foi dando fechar a certo. janela. Começou a chover aqui. Ah. Então, eu acredito que não são dietas restritivas também para um público que tem mais fome, né? Para um público que Sim. come mais. Então, se você tentar aportar isso para esse público, né, você provavelmente vai dar um tiro no pé. É a mesma Hum. coisa do exercício. Eu vou pegar um aluno nessa condição. Se eu elevar demais a intensidade do treino, ou se eu dificultar, que ele vai? É um tiro no meu pé, porque ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque ele não consegue fazer, entendeu? Uhum. Então eu Sim, prefiro trabalhar as progressões que ele consegue fazer e tendo sucessos aí a médio prazo. sim. Nossa, muito bom. A Vanessa está perguntando aqui, eu acho que nós dois podemos trazer uma visão que é pessoa diagnosticada com compulsão alimentar, após várias tentativas de emagrecer, como virar a chave? E aí, desculpa, perdi o nome, é Fernanda, né? A Vanessa, desculpa. E aí, Vanessa, falando aqui enquanto psicóloga, tá?
E aí depois eu passar a palavra aí para você, Lucas. A compulsão, ela na verdade, como a gente já falou, ela reflete, é um sintoma, ela reflete alguma outra desconexão, alguma outra falta que deve sim ser trabalhada no processo terapêutico. Não tem receita de bolo. Para cada pessoa é de uma forma diferente, porque isso diz da história de vida, das construções, da forma como ela encara tudo aquilo que ela passou. Não sei se você pegou no início, mas retirar a comida de uma vez, sem trabalhar essas questões, muitas vezes não tem efeito. Por quê? Eu posso retirar a comida, mas aquela falta, aquela minha desconexão está ali ainda. Então eu preciso continuar preenchendo aquele buraquinho, como se eu tivesse um buraco, eu preciso preencher. Eu vou arrumar outra compulsão, vou arrancar cabelo, vou em unha, vou pro álcool, vou pro sexo, vou pra compra. Muitas vezes isso não é percebido. Todos nós temos algum nível de compulsão. E o que acontece é que a comida faz a gente engordar e tem um impacto social muito grande, então isso é perceptível. Eu fico imaginando, às vezes, pessoas que não engordam, que têm a compulsão, e olha o perigo que é, porque elas vão estar comendo, vão impactar o corpo delas de alguma forma, em algum momento isso vai estourar, e então, tanto que isso é perigoso. E aí tem esse lado que a gente tem que trabalhar, e a partir disso faz essa virada de chave, né, Lucas? Eu até fiz essa pergunta para o Lucas, ele não. E aí é uma questão pessoal também, não tem que abrir aqui, mas é uma virada de chave que acontece para que o processo você consiga ser efetivo, você consiga entrar nele, né? Pode Perfeito. complementar, corrigir, fica à vontade. Não, perfeito. Eu acredito que vai precisar realmente dessa questão psicológica ser bem trabalhado. Então, vai precisar do multidisciplinar aí. E lembrando o seguinte, é igual você falou, você vai corrigir ali o problema, você vai tapar o buraco, e Uhum, onde entra o exercício nisso aí? Pode ser também uma válvula de escape, né? Você falou que eu arrumo aí outra compulsão, bebidas, fazer compras, e por que não usar o exercício também como válvula de escape, sabendo que você tem que gerar déficit calórico para emagrecer, você ter o seu uhum. resultado, então vai fazer exercício, entendeu? Vai engajar num programa de exercício e vai, paralelamente, trabalhando esse lado psicológico aí também para sanar essa compulsão. Sim. Não tem mágica, né? Não adianta. E nem uma receita única. Cada um vai achar sua forma de fazer. E o próprio processo, ele é motivador, né? Todo mundo sabe que quando perde 1 quilo, 2, já fica feliz, já se mantém naquele processo e tem um incentivo ali de continuar no exercício. Então, isso acaba ajudando a preencher esse buraquinho aí que eu comentei, que a gente possa ter. Não sei se a gente respondeu, tá, Vanessa? Mas fique à vontade para mandar mais perguntas, gente. É, pode falar. Não, eu ia só complementar, voltar para a questão da dieta. O processo inteiro foi assim, você nunca precisou entrar na restritiva, porque tem um momento, aí você me corrige, não sei se isso é senso comum também, que o corpo entra num equilíbrio. E você passa a não perder mais. Sabe aquele assim, aqueles 2 quilos finais que a gente não perde por nada, estão agarrados? Exatamente. Isso existe? Mas aí é um planejamento, né, Carol? Então, Uhum, assim, você está dentro de um planejamento. uhum, A partir do momento que esse planejamento ele estagnou, o que que você vai ter que fazer? Replanejar. Então, você vai replanejar a dieta, aí pode ser que ela seja um pouco mais restritiva, e você vai replanejar também o programa de exercício físico. Então, chegou períodos que eu entrei. Agora, se você for pensar na condição que eu estava para a condição intermediária, isso foi restritivo, né? uhum, Só que não foi um restritivo assim, eu preciso fazer isso de hoje para amanhã. uhum, Entendeu o porquê que o trabalho foi bem feito? Porque não foi de um dia para o outro. Ele falou assim: vamos ser restritivo desse ponto aqui para cá. Nós vamos chegar aqui. A partir do momento que a gente chegou aqui, a gente vê o que que faz daqui para uhum. frente. Então, Essa é uma outra questão, tem ansiedade, né? períodos que, exatamente, é por isso que eu te falei que não preocupa tanto com o ponto final. Tem períodos que vai entrar na restritiva, que vai ser um pouquinho difícil, mas o que que acontece? Igual você citou aí, a pessoa perdeu 2 quilos, eliminou, né, 2, 3 quilos. Você imagina quando eu baixei de 132 para 100 quilos. Então, se você for pensar, você fala assim, pô, mas você tinha 100 quilos. Mas eu tinha 132, então eram uns 32 quilos a menos impactando na minha vida. E eu já conseguia fazer tarefas que com 132 eu não fazia antes. Uhum, Então, o fator motivacional foi esse. Eu falei assim, bom, se eu eliminei 32, eu vou eliminar mais. Vai ser uhum. daqui para mais. Então, assim, eu vendo isso e eu sentindo isso no meu corpo, eu falei, é daqui para mais. E isso é o fator motivacional. Sim. Então,
falando em números, eu falei assim, mas aí você tinha 100 quilos ainda, você estava bem pesado, estava. Mas eu tinha 132. Então, vamos considerar, né? Vamos enaltecer os 32 Aham, eliminados, que foi coisa pra caramba. sim. É o foco no que já foi de positivo e não na falta, né? É o foco no Exatamente. Em momento nenhum eu pensei assim, a falta mais tanto. Eu acho que positivo. o fator diferencial foi isso. Falei, "Ó, já foram 32. E com Sim, 32 quilos a menos eu já suportava as atividades que eu sim. não fazia e isso foi ficando mais prazeroso, entendeu? Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,78. Só para o pessoal ter uma ideia, porque às vezes o cara fala assim, eu tenho 100 quilos, mas ele você não percebe isso como um um peso Exato, extra, né? exato. Eu tenho 1,78 e cheguei a 132 quilos, então se você for fazer uma proporção aí, dá para ver o grau do É, problema, né? é. Você conseguia perceber-se magro quando você emagreceu? Porque tem isso também, né? Imagem corporal. Como que foi esse processo? Você conseguia olhar no espelho e perceber essa diferença? Ou você Consegui. ainda Eu acho que eu percebeu? sempre consegui. Eu sempre via aquela imagem bem avantajada, né? Então, a partir do momento que eu estava magro, eu consegui perceber. E outra, roupas, né? Uhum. Eu não tinha roupa no período de 132, então eu passei a usar roupa e isso foi que foi uma avaliação diária. Falou assim, essa roupa entra, então eu estou magro. Então eu Sim. consegui Olha que perceber esse. interessante, a roupa está entrando, então eu estou magro. Porque como você se Exato. vê todo dia, essa percepção visual, às vezes ela pode ser falha, né? Eu Sim, já tanto é faço que até impacta mais em quem vê de fora do que a gente mesmo, né? você está se vendo todo dia, né? Eu já vi até o Exato. contrário, pessoas que eram muito magras e engordaram e não conseguiam perceber que tinham engordado. Nem com as pessoas comentando. Foi através das roupas que elas começaram, olha, eu acho que alguma coisa aconteceu. Que a gente Foi cristaliza uma imagem. uma avaliação diária, foi isso. Mas aí eu consegui perceber, assim, eu sei que tem, porque muitas das pessoas me perguntavam assim, como é que foi o processo depois psicológico para você lidar com você magro? Uhum, Falei, não, eu não tive, por mais que eu sei da importância, mas isso na época não me passaram isso, entendeu? Então eu uhum, fui leigo nesse processo. Então, sim, o que foi interessante? Eu me vi magro, as roupas serviam, e isso foi a motivação para permanecer, para manter o processo todo. Depois, a partir do momento que ficou mais fácil para mim, eu uhum. consegui ter esse domínio, a partir do momento que ficou fácil, virou prazer. É isso, você falou tudo, domínio, Lucas. Domínio. A gente domina, é a nossa responsabilidade, né? O seu corpo, são seus hábitos. E muitas vezes eu percebo que as pessoas colocam a culpa lá fora. Ah, é a ansiedade, é a comida, é me oferecer, eu tive que aceitar, é o movimento social. E não, é disciplina, né? Domínio. A partir do momento que eu dominei essa situação, então eu fazia atividade, eu sabia da importância, não era uma obrigação para mim, eu passei a enxergar isso. Eu Aham, dominei também o processo de dieta. Então, aham, eu sabia que era aquilo ali, eu estava satisfeito com aquilo ali, então não tinha recaída mais nesse período. sim, sim. Então, o que eu converso com meus alunos é o seguinte: o início é difícil, é bem difícil, porque você está saindo de uma condição, você está ficando restrito, mas tem o período do meio. Esse período do meio, que é quando você domina, acabou. Daí é só sucesso. É Legal. onde a gente tem que chegar. Outra pergunta de geral. Eu fiz essa pergunta para ele também, gente, foi essa semana. Cirurgia, você precisou fazer a cirurgia para a questão de pele, etc. Conta para as pessoas como é que foi isso. Então, Precisei, dá medo nas pessoas, né, muitas vezes. exatamente, eu precisei fazer a do abdômen, que foi o grupamento muscular que não se regenera, né? Então, assim, braço e perna com atividades na academia, com musculação e com a dieta, eu consegui equalizar essa Uhum, situação. Mas o abdômen não pensa só, eram 70 quilos a menos, então foi muita pele. Então, o abdômen, por mais que eu estava magro, eu tinha aquela flacidez, eu uhum, tinha aquele abdômen caído, e isso só conserta com cirurgia. Eu sim. comentei contigo que eu tentei pelo SUS, né? Aí são Uhum, etapas que você passa pelo SUS, aí determinada etapa eles consideraram estético. Eu acho que uhum. hoje eles são mais flexíveis para isso. Mas na época que eles consideraram estético, me barraram, e a partir dessa limitação lá, eu falei, eu vou fazer essa cirurgia particular, e eu gastei 4 anos para conseguir fazer essa cirurgia de abdominoplastia.
sim. Não é e o estético, ele é importante, ele diz saúde mental também, porque passa pela autoestima, né? Exatamente. Você imagina, eu troquei o problema, né? Eu deixei de ser obeso para ser flácido. Então, por mais Uhum, que eu estava magro, eu não tinha segurança para ir numa praia, por exemplo, ir num clube. Era perceptível colocar uma camisa comum e você vê aquele negócio caído, né? O abdômen cair. Então, esteticamente, isso me atrapalhava. Eu não estava satisfeito eu não me sentia vontade em sair daquela forma também. uhum. Então, a partir do momento que eu decidi, eu falei, vou fazer o processo então para corrigir isso aqui. Aí gastei, foi um período de 4 anos. Eu emagreci e fiquei flácido no abdômen por 4 anos. Bacana. Apoio desse período todo, o que que quando você olha para trás, o que que você tem de mais importante, assim, na sua lembrança, nesse processo de acolhimento mesmo, além da academia, do professor, como você trouxe? Tem outros pontos que são importantes, você pode deixar até de dica para as pessoas, para elas buscarem esse tipo de apoio, ou para quem está com alguém próximo passando por isso, a forma como apoiar, etc. Apoio dentro de casa, Uhum, ali entre as quatro paredes, esse é o fator fundamental. E tive de amigos mais próximos também. uhum, Então, é aquele convívio que a gente fala assim, é a família, né? Então, é aquela família diária ali, que ela tem que estar também com você nesse processo para que ele ocorra com sucesso. uhum, Então, o ambiente onde você vive, eu falo isso com todo mundo também, faz total diferença. Não que eles tenham engajado também no processo, uhum, mas apoiava, né? Então falava assim, uhum. não, continua, vai, vamos fazer, é isso aí, tá bacana, tá dando muito certo. Então as quatro paredes ali é fundamental. É comum a gente ouvir assim, ah, eu tô tentando, mas meu marido não me ajuda, ele não faz a dieta, né? E aí o Carol, marido vira desculpa, né? A pessoa que tá ali vira desculpa pra não fazer. se você perguntar para mim qual foi a maior dificuldade, né, e as pessoas perguntarem isso na caixinha, falou assim, qual que é a maior dificuldade? Conviver com pessoas, no caso assim, o meu irmão do meio, que ele não fazia dieta. Então, a maior dificuldade é essa. Ele passa por esse processo, né? Ele até mandou aí um abraço, Cris. Ele falou assim: fala que você tem um irmão obeso que não consegue. Então, assim, Ah, conviver com pessoas que é porque o meio influencia, então conviver com isso foi mais difícil. Você sim. imagina eu ter que fazer uma dieta e olhar para o lado e falar assim, nossa, tem uma pizza com coca aqui, eu tendo que comer uma fruta com um iogurte. Tia. Então, Ai, que a delícia. maior dificuldade foi assim conviver com quem não fez o processo comigo, entendeu? Uhum. Eu acho que foi até ele que falou no início aqui, fala que seu irmão ficava te dando comida, ficava forçando você. Exatamente, é aquela verdadeira assim, só hoje, ninguém vai Uhum. ver, né? Tá, ninguém vai ver, só hoje, vamos lá, velho. Hoje é domingo, hoje é sábado. Falam aí do dia do lixo, que é a maior bobagem, né? Isso não existe. Então, tem que entender que o processo ele tem um caminho para ser percorrido, Uhum. mas realmente as pessoas têm dificuldade por estarem engajadas, mas o meio onde ela vive não ajuda nessa situação. Então, a chance do deslize é gigante nisso aí. Isso foi o mais difícil para você ou não? Teve algo que foi assim, isso foi o meu desafio maior. Não, o desafio foi realmente esse. Então, quando as pessoas me perguntam qual que é a maior dificuldade, é É. conviver dentro de um ambiente obeso. Pode-se dizer assim, é você conviver dentro, ou então um ambiente não saudável. Aham. Você está inserindo num ambiente que não é saudável, tanto da parte de alimentação quanto do exercício físico. Então, é você tentando lutar, né? Você tentando sobressair num ambiente que isso aí não é comum. Então, realmente a dificuldade maior foi essa aí. E olha só que difícil, porque você falou de não o ambiente obeso. E a partir do momento que você toma a decisão de emagrecer, você não pertence a esse ambiente mais. Só que quando você chega num ambiente não obeso, por exemplo, numa academia, você não se identifica com ele ainda. Então você fica num limbo. Você tem que encontrar o lugar ainda, né? Onde estou? A tendência é que a Verdade. gente volte para o ambiente onde a gente se sente confortável, que era onde você estava acostumado. Então você tem que vencer essa Verdade. barreira para encontrar seu lugar novo ali. Uma nova identificação.
né? Você tá indo para guerra, literalmente, né? Você está indo É. para guerra. Você já está inserido onde não é comum fazer, ter essa rotina saudável, e ainda você vai numa academia, num ambiente onde as pessoas é cultura do corpo, né? Hum, Então você está indo para a batalha. Por isso que é fundamental quem vai te receber saber te acolher e lidar com esse tratamento aí. Você sim, está a indo pessoa tem que literalmente conhecer para esse a guerra. momento, esse Tem que momento conhecer. de meio do caminho, né? E Sim, o que que você mais aprendeu, Lucas, com isso tudo? Carol, que o que que a gente quer realmente, a gente se batalhar consegue. Eu Uhum, aprendi ter êxito nessa situação, entendeu? Então, persistir. uhum, O que me ensinou foi isso. Falou assim, persiste. E isso até em outros momentos também da minha vida que às vezes eu encontrava uma dificuldade, aí eu lembrava, falei assim, pô, mas você persistiu naquele processo lá, você sabe, velho, faz de novo, né? uhum. Já Você, passou por isso, já venceu, né? fala, Não tem porquê. você venceu uma batalha dessa, então você já tem um histórico, faz de novo. Então, me ensinou muito isso de persistência, de dedicação, de motivar, Pra tudo, né? Pra tudo. para tudo, para todos os aspectos. Entendeu? Legal. Aqui tem alguém querendo falar com você. Lucas, Maria Luísa está aqui aflita querendo falar com você. Foi a Maria, Didi Zé. manda um Fala pra ela abraço. mandar aqui a mensagem dela. Manda mensagem aí, manda aí a pergunta, outras pessoas também né, se tiverem algum tipo de dúvida aí, pode mandar aí também. É, manda Aqui, ó. aqui, gente. Ah, Di, ó. Maria Luísa está aflita. A Di era minha aluna. Um abraço, Di. Dizete. Malu, Maria Luísa, a menina dela. Manda um abração para ela aí. Fala que o tio Lucas está aqui na. O tio Lucas está na live aqui contando aquilo, tudo que ela assistia lá de você exercitando. O tio Lucas está contando para as outras pessoas aí. Um abração para Malu. Aqui, eu tava esquecendo de uma pergunta. Pedi pra você contar a sua rotina. Ontem ele me contou, gente, 5:30 da manhã, já está na metade do treino dele, tá? Então não tem desculpa. É o famoso que você faz meia-noite às 6, né? É verdade. Hoje em dia, devido às aulas, né? Então, eu atuo como professor em duas academias e eu atuo como personal trainer no período da noite. Então, eu trabalho em três turnos e o horário que eu tenho para treinar é esse horário aí de 5h15 da manhã até às 6. Aí as Uhum, pessoas me perguntam assim, mas por quê? Eu falei assim, ou era esse ou não era nada. Então, eu não fui para o nada, eu fui para esse. Entendeu? uhum, A necessidade não consulta a conveniência, né? Então, é conveniente? Não, mas é o que eu preciso, então eu preciso treinar nesse horário, eu treino nesse horário. Fica aí uhum. também como motivação para quem tem preguiça, né? Às 5 Sim. horas da manhã eu estou treinando já e isso está virando um legado, hein? Eu estou vendo a galera no Instagram aí publicando os treinos 5h30, 6 É. horas, o famoso tá pago ali 6h30 da manhã. Então já a E, missão cumprida do dia. e o difícil é só levantar, né, Lucas? Depois que a gente levanta, gente, as coisas vão. Você chega em casa às 7 horas da manhã querendo faxinar a casa, de tanta energia. O Exatamente, negócio é faz só um bem danado, a gente sabe dos benefícios da atividade física no período da manhã, então se não tem outra opção no período da noite também, mas vira hábito, tá? Dieta e exercício vira hábito, eu costumo falar com todos os alunos, eu quero engajamento, então vai, começa a fazer que isso vai ser um processo normal para você. virar hábito. Temos uma pergunta da Lívia. Qual o real impacto do hipotiroidismo no processo de emagrecimento? Aí já passa a ser um processo fisiológico, né? Onde ele tem que ser mais cuidadoso porque a pessoa está numa condição fisiológica ali não tão favorável, mas eu acredito que dieta e exercício entra também como aliado, né? Entra como uma batalha para essa situação. Então, Uhum. assim, é mais difícil? Mas precisa ser feito, saber o que deve ser feito e não ter desistência. É mais uma variável, né? É mais uma variável, é algo que você vai pegar e falar assim, bom, então a condição é essa. Então, da tireoide, eu tenho um aluno nessa condição aqui, então qual é o caminho para ter êxito nisso aqui? Uhum. Bacana. Nossa, a gente falou muita coisa. E falamos de vários assuntos né, misturados e variados, mas eu acho que você deu um overview, assim, passou pela sua história de uma forma muito legal.
Tem alguma dica que você deixa para as pessoas que não ainda não conseguiram entrar ainda nesse processo, mas estão no caminho, né, de alguma hora virar essa chavinha aí, como algumas pessoas trouxeram? Além de tudo que você já falou, né? Eu ainda brinquei no Instagram ontem, eu falei assim, assistam a live que vocês vão saber como perder 70 quilos. É Então isso. eu falei para as pessoas aqui hoje como perder, como eliminar 70 quilos. Uhum, Dieta e exercício físico. Persistir, sabendo que tem momentos de recaídas, mas sabendo que o voltar o dia seguinte é fundamental. Então é uhum, persistir nesse caminho de ter um plano alimentar e ter um programa de exercício físico, conversar com esses profissionais responsáveis, saber adequar e saber progredir, que vai ter realmente sucesso. Tá? Persiste, tem momentos de fraqueza, mas eu acredito na constância, que vai uhum. dar muito certo, vai dar muito resultado. Então, para eliminar 70 quilos, o segredo é fazer exercício físico e seguir um plano alimentar. E constância, a gente falou da ansiedade, né? Muito importante. É todo dia um pouquinho. É aquela história. Escovar dente um dia só não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença para mim é escovar dente todos os dias durante um mês. A mesma coisa é exercício físico. A gente só vê o resultado Exatamente, com essa constância. Não exatamente, adianta esperar naquele dia, né? Não adianta. exatamente. Vai ter momentos que você não está animado, vai ter momentos que tem alguma outra dificuldade do dia a dia, vai ter momentos que você vai e não vai render tanto que você gostaria, isso é comum para todo mundo, né? Uhum, Então eu não chegava 100% para fazer o treino todos os dias. uhum. Então, mas eu estava lá para fazer, entendeu? O melhor que É o você conseguia mesmo, naquele dia, né? era o meu melhor daquele dia ali, era o que eu tinha que fazer e não desistir. As Uhum, outras vezes eu tinha desistido e por isso não tão sucesso no processo. uhum. Mas essa última vez da eliminação toda foi o persistir. Vou fazer o meu melhor aqui a cada dia, que eu vou chegar lá. Você chegou a tomar remédio, Lucas? Eu falei que Nenhum, não nenhum, é nenhum, nenhum, né? Olha que nenhum. legal, gente. Nenhum medicamento, somente a dieta elaborada pela Nutri e o programa de exercício físico na academia. Então, nenhum medicamento, o que tornou mais saudável o processo, não teve tanta invasão nesse Uhum. aspecto, né? Então, eu fui pelo caminho que deve ser feito, né? Sim, sim. Mas Você continua com medicamento nenhum. acompanhamento com nutricionista? Hoje eu sigo um plano alimentar, eu não Uhum. tão da forma que foi, né, no processo de emagrecimento, mas eu sigo sim hoje um planejamento. Eu brinco com todos os meus alunos que foi o melhor período da minha vida, foi quando eu segui realmente, porque eu me sentia muito bem, Carol, dormia melhor, eu tinha Uhum. disposição, né? Então, assim, você reage ao dia de uma forma Sim. diferente. Mas hoje eu sigo um planejamento me deixando assim da forma em escolhas, né? São escolhas mais saudáveis. Uhum. É disciplina. Disciplina. Eu não sei se eu acho Disciplina, que disciplina. aqui a gente estava falando disso esses dias. Disciplina é liberdade, gente. A gente acha que disciplina nos prende, não, é o que nos liberta, né? Que traz essas possibilidades todas aí. Você ser quem você é, chegar onde Exatamente. você quer chegar. Então, muito bacana. Estava falando da dieta, a Dani entrou aqui, a Dani nutricionista, a minha nutricionista, a gente estava falando hoje, é aquela história, vou comer só um docinho hoje. Esse só um docinho hoje faz a gente sair dessa rotina. E o hoje vira todo dia sem a gente perceber. Então, de novo, a importância da gente ter essa atenção no plano que a gente está seguindo, né? Exato, É. exato. O Luca, Exatamente. eu também Você viu achei, aí? Luca. Mas O eu sou Luca sério, tá pô. muito sério, dá um Eu sou sorriso. muito sério, sou muito sério. Eu fiquei pensando assim, será que é porque eu tô vendo ele todo dia de máscara? Eu não vejo que ele não sorri, eu imagino que ele tá Não, sorrindo. sou muito sério. Muito sério. Ô, Lucas, para a gente fechar, conta para a gente, então, dos serviços, como que você presta serviço, você dá consultoria personalizada, além da Stitch, ele dá aula lá no Stitch Fitness, aqui na Pampulha, tá, gente? Faz a sua Exatamente. propaganda. Exatamente. Hoje eu atuo, né, como professor, inclusive da Street, da Academia Street, eu atuo lá à tarde. Eu atuo como professor da Clube Fitness na parte da manhã e atuo como personal tanto na Street quanto na Clube Fitness e na Pratique. O meu público realmente é esse voltado para emagrecimento, né? Uhum, Treinamento de força para redução da gordura corporal.
Eu tenho também um atendimento que eu comecei a usar na pandemia, que foi as aulas online, e elas permaneceram. Inclusive, é um ramo da educação física que permanece, mesmo as academias voltando. Então, eu atuo online, eu tenho as consultorias, que é a galera que não tem, eu não tenho disponibilidade para atender por, né, tempo mesmo, mas eu monto o planejamento de treino e envio, e eu consigo até ir na academia acompanhar essas pessoas por um determinado número de sessões, mas Uhum, essa galera online ou de consultoria acaba seguindo sozinha, tendo o meu suporte, e atuo como personal, onde eu estou presencial também com o aluno em uhum, todas as sessões do treinamento. legal. É o que eu faço hoje em dia, é meu ramo de atuação, né? E o que eu busco ajudar como professor de educação física, como ex-obeso, no caso todo lá que você conhece da matéria da TV. Então, Uhum. a ideia é ajudar as pessoas que passam pelo mesmo processo que eu passei. Certo, né? Bacana, muito bacana. Algo a mais que você queira trazer que a gente não tenha abordado, que eu não tenha perguntado? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta também, podem mandar, ou podem mandar até depois pelo Instagram, para mim ou para o Lucas. Se for para mim, eu direciono para ele. Mas eu deixei aqui também o arroba professor Lucas Arcanjo, para quem não seguir, quem não está seguindo, poder ter contato com ele também, tá? Dá uma olhadinha lá no Instagram, tem muita matéria sobre isso, né? Sobre treinamento, sobre exercício, dieta. Eu procuro pegar informações com as nutricionistas, né? Para tentar levar a informação para esse público que é leigo. Então, eu pego essas informações com as Nutris e divulgo lá no meu Instagram também. Mas a minha propriedade maior para falar é sobre exercício, sobre treinamento, então vocês vão conhecer muito isso lá. Divulgo rotina também de treino dos meus alunos por lá, então é interessante. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim também, que terei maior alegria em poder ajudar. Que bom. Obrigada demais, Lucas. Eu vou salvar a live, tá, gente? Vai estar no meu Instagram. E aí vai estar vinculado ao seu, Lucas, para você eu mando o vídeo completo, que agora quando perguntarem como que você fez, toma aqui o vídeo, assiste o vídeo. Assiste aí que está contado, né, o Vai processo facilitar a sua todo, vida. como é que foi, quais foram as dificuldades, então o que que eu fiz. Mas, resumidamente, exercício físico e dieta para a gente chegar num processo de emagrecimento inteligente, que eu falei no início da live, que é onde você emagrece com saúde, onde Sim. você não, né, não prejudica a sua condição de saúde para você ter essa transformação, que é o que eu tive. Tem os vídeos também das entrevistas lá no Instagram, tanto da Band quanto do Medida Certa, então olha lá, vocês vão sanar também todas as dúvidas que vocês tiverem. Agradeço, Carol, a oportunidade de falar para o seu público, né? Então, foi mais um caso, né? Mais um caso que entrou aí para mim na carreira. Então, é mais uma chance de eu falar para a galera sobre o processo de emagrecimento, sobre o que é contar a minha história. Então, eu fico feliz demais em poder, sempre poder falar sobre esse processo todo, que faremos mais uma, duas, mais 10, se a Amém. Então, ideia for ajudar. que bom. Muito obrigada. Ajudou muito. E eu acho que o objetivo é muito esse, a gente chegar nas pessoas que às vezes estão perdidas, sem saber direcionar, sem ter uma luz ali, como o pessoal brincou para virar a chavinha. O que, que tem que fazer? Não entrar nesse comodismo, no fatalismo, né? Não pensar, é assim, vai ser assim, vai assim. Não tem como mudar, né? Tem como encontrar as pessoas certas e se aliar às pessoas certas para que isso aconteça também. Que Exatamente, saber o que deve ser feito e tomara que continue ajudando, né? Assim como tem sido feito nesse processo todo. Obrigada por compartilhar essa história, foi bem bacana. Que você continue compartilhando. Não, pode deixar que a ideia é essa, né? O propósito é esse, então vou levá-la aí para mais pessoas, que quanto mais a gente conseguir, igual eu te falei, o profissional de educação física, o profissional de saúde, ele tem que ter êxito Uhum, em lidar com esse público. Ele tem que tirar essa galera dessa condição para levar para outra condição, e não só o caso de obesidade, tá? uhum, Se for sedentarismo mesmo, se for aumento de massa muscular, baixo condicionamento físico, diabetes, igual eu tenho uma aluna que está reduzindo a insulina agora. Então, uhum. fazer o papel do professor, né? É transformar a vida das pessoas através do exercício físico. Bacana demais. Obrigada, viu? Pessoal, obrigada a Valeu. todo mundo que participou. E já vou salvar, já vai estar lá na minha página o vídeo daqui a pouquinho, tá bom?
Show de bola. Mandar um Obrigada, viu? abraço aí, Carol. Mandar um abraço para os meus alunos que estão acompanhando aí, tá? A família também que está acompanhando. Tem muito aluno meu, tem muito seguidor seu também assistindo, né? Igual Tem você bastante gente. citou. Então, mandar um abraço aí para os meus alunos, a galera da Clube, da Street, os meus alunos como personal, né? Que tá aí na live que eu vi, o Éder, a Vanessa, tem aí o Dave, tem o Puxa, Gustavo, Vinícius, a Carol tá aí, o Cuca, o Gustavo tá aí, abração para vocês. O Léo tá aí também, grande abraço. Igor tá aí, abração. Então, tamo junto nesse processo todo aí. Valeu, só agradecer. obrigada, obrigada. Beijo, gente. Até mais, Samanta. viu? Tchau.